Boa noite e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje vamos falar do papel da publicidade no mercado competitivo. A razão de trazermos este tema decorre do facto de termos registrado no ano passado o aumento do volume de negócios da indústria da publicidade em Angola, de mais de 3 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar de um segmento da atividade económica que movimentou em 2021 mais de 2 mil milhões de kwanzas contra os quase 20 mil milhões de 2020. Mas este facto levanta uma série de questionamentos. Será que temos noção do impacto da publicidade nas nossas vidas? O que ainda falta para se reconhecer o impacto da indústria publicitária na economia angolana? Há quem defenda que é urgente alcançarmos um modelo de equilíbrio onde as agências de publicidade, as marcas e os meios de comunicação se revejam. Um ecossistema publicitário com benefícios para todos e sem prejuízos para ninguém. E onde os players fundamentais, como o Ministério da Tutela e outros órgãos do Estado, a sociedade civil e o consumidor, possam dar as suas contribuições para o desenvolvimento e regulamentação saudável do setor. Para que a publicidade possa cumprir com o seu papel, precisamos de um mercado dinâmico, ético e regulamentado. É disso que nós vamos falar nos minutos que se seguem. Cláudio Chocolate é publicitário, é o meu convidado para esta edição. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. A julgar pelos números de 2021, até que ponto é que nós poderemos estar em presença de uma situação em que a publicidade em Angola poderá dar um salto? Até porque nós estamos a falar de um segmento de atividade que em outras realidades, para além de estar estabilizada, ela é reconhecida. É desta que é a nossa vez? Boa noite, Cussi, e boa noite a toda a audiência da TV Zimbo. Cussi, eu gostaria de, antes de entrar numa análise muito específica do ano 2021, eu gostaria de convidar-te a olhar um pouquinho para o que é que tem sido a evolução ao longo dos últimos 9 anos do mercado publicitário. E, aliás, ao invés de chamá-lo de mercado, eu prefiro chamá-lo de indústria, porque é disso que se trata. Trata-se de uma série de serviços que contribuem bastante para a nossa economia e que é muito mais apropriado olhar para ela como uma indústria e também dar-lhe o verdadeiro caráter que merece. Exatamente. Cussi, como começaste 2021, nós temos aqui um grande número que são 23 mil milhões de kwanzas. É claro, quando nós vamos olhar assim a evolução em kwanzas nos últimos anos, nós vemos que nos últimos anos, por exemplo, em 2020, tivemos 19 mil milhões de kwanzas, quer dizer que tivemos um crescimento neste ano, mas eu prefiro olhar disto de uma forma um pouquinho mais atenta e um pouquinho mais calma. Menos apaixonada. Menos apaixonada, é a palavra. Cussi, eu gosto sempre de voltar para 2014, e 2014 é um ano que para nós é um ano bastante interessante, porque foi o ano, nós, a indústria publicitária, porque foi um ano em que nós tivemos um volume de negócio. E atenção aqui, uma coisa importante, este que nós estamos a ver aqui, um mapa, é um recorte do investimento em imprensa, rádio e televisão. Estão aqui por fora deste recorte uma outra série de áreas da indústria publicitária, como por exemplo o outdoor, os eventos, a impressão digital, que tem um volume também bastante importante nessa contribuição. Mas o que nós temos hoje nós estamos a falar de um ano, em 2021, com 23 mil milhões de kwanzas, que teve isto traduzido para dólares. Aqui o gráfico em azul são os valores equivalentes em dólares. Claro que são valores feitos com o câmbio médio de cada ano, mas nós temos 2014 com o investimento nesses três meios a rondar os 188 milhões de dólares. Só em 2014? Em 2014. E hoje pelos vistos é o melhor ano da indústria, olhando para essa fotografia de 2014 a 2021.
Sim, é o melhor ano da indústria. Também, claro que este ano temos que aqui fazer uma análise um pouco mais assertiva, que é, lembramos que em 2014 nós temos um câmbio que rondava os 98 aos 100 dólares. Quer dizer que foi o ano em que foi o último ano em que nós tivemos aquele câmbio, o famoso câmbio a 100. E que depois daí o nosso país entrou numa recessão econômica e ele teve reflexos em várias indústrias, não só na indústria publicitária, mas a indústria publicitária, uma delas, bastante afetada, e nós fomos tendo um decréscimo, então, do investimento publicitário ao longo dos anos. E nós tivemos 2020 como ano, aqui embaixo, como ano em que nós temos o menor investimento publicitário na nossa indústria. É claro que 2020 é um ano também muito particular, é o ano da pandemia, é o ano em que todas as indústrias, todos os segmentos sofreram bastante, e nós temos aqui 2021, sim, com um crescimento aqui aparente, mas se nós formos olhar, é um crescimento que, na verdade, está muito longe daquilo que um dia foi a nossa indústria em termos do volume de dólares transacionados. Exatamente. E a propósito disso que estás a dizer, em Kwanzas há um crescimento, estamos em presença provavelmente do 5º melhor ano, olhando para esta fotografia, mas em dólares já não se pode dizer a mesma coisa. Portanto, 2021 é, depois de 2013 de 2020 com 13 milhões de dólares, 2021 tem apenas, a indústria representou apenas 35 milhões. Tá. Mais uma vez, uma coisa que é importante, são 35 milhões frutos de uma conversão. Nós, efetivamente, para efeitos de mercados, em Kwanza, nós tivemos um crescimento de 19 mil milhões para 23 mil milhões. Exatamente. Quer dizer, não tivemos, o nosso mercado não duplicou. Seria uma maravilha se nós de 2020 a 2021 tivéssemos o nosso mercado a duplicar. Não é o que aconteceu. É um crescimento muito mais tímido do que isto. E então, também aqui nesse fato, aqui, nós olhamos para este número e dizermos que temos uma indústria nestes 3 segmentos aqui a valer em 35 milhões de dólares, não é uma fotografia real. Qual é a caracterização que podes fazer de 2014? O que é que era o mercado da publicidade, o que é que era a indústria da publicidade em 2014, em Angola? 2014 foi um ano muito dinâmico. Foi um ano muito dinâmico, nós temos um mercado bastante dinâmico, nós temos um mercado com forte presença de uma série de marcas estrangeiras a investir muito. Temos áreas como as cervejas, tinham um fortíssimo investimento. Nós temos uma série de serviços associados. Tínhamos eventos também com uma fatia muito forte nestes anos que tinham. Eram anos que o nosso mercado vinha tendo um crescimento econômico espetacular, eram os tais famosos 2 dígitos. Exatamente. E muita coisa acontecia, muita coisa era dinâmica, muita coisa era espetacular no país. Não tínhamos um mercado perfeito, tínhamos um mercado cheio de questões por resolver, tínhamos um mercado cheio de, por exemplo, nós temos um mercado com uma imensa fuga de capital, o que quer dizer que... Por via da publicidade? Eu não diria especificamente por via da publicidade. Nós temos em várias áreas. Um exemplo muito concreto que é o nosso país, nesses anos, grande parte dos salários pagos saíam do país. Grande parte da mão de obra que trabalhava no nosso país não era uma mão de obra nacional. E isto estava noutras indústrias, mas também a indústria publicitária também sofria dos mesmos males, vamos assim chamar. E hoje? Hoje nós temos... Olhando para estes 2 aspectos, mão de obra e serviços, qual é a fotografia hoje? Tá. Atenção que nós estamos a falar de 2014, é o momento de crise, é o início da crise, da última crise, que nos levou a esses 5 anos de recessão. Esta é a caracterização que tu fazes. Qual é a fotografia hoje? Bem, a fotografia hoje, Cussi, é do mercado muito mais compatível com a realidade. Apesar de que nós, quando fomos aqui fazer um aprofundamento nesta análise, nós vamos ver aqui uma série de coisas que também fazem com que os números de referência que nós estamos a olhar possam ter um outro tipo de leitura. E aqui estou a falar muito especificamente que é, os números que nós temos aqui apresentados e auditados são números que representam o espaço publicitário ocupado convertidos em kwanzas ao preço de uma tabela dos veículos. Mas nós sabemos que
muito desse espaço publicitário não é necessariamente, não são necessariamente transações que geram receitas. Muitos deles são encontros, muitos deles são permutas, muitos deles são espaços gratuitos ou espaços bonificados. Então, também quando nós olhamos para este grande número, 23 mil milhões, temos que ter alguma reserva, porque provavelmente uma grande porcentagem deste número não representa efetivamente aquele dinheiro que emprega, aquele dinheiro que paga impostos, aquele dinheiro que gera faturas, aquele dinheiro que gera transações. Que faz as empresas crescer. Outro aspecto que chama a atenção aqui, olhando para estes 3 veículos que trazemos como referência, tem a ver com o facto de a televisão ser o carro-chefe da publicidade. Depois temos a imprensa, presumo que aqui estamos a falar de jornais e revistas. Sim. E, por último, a rádio. Sendo que chama a atenção o facto de muito se reclamar do preço da publicidade em Angola e a televisão é dos veículos com os preços mais altos. Ainda assim, é aquele que tem a maior fatia. Como é que isso se explica? Cússia, ao longo, isto é transversal, isto é universal em todos os mercados. Tudo bem que ao longo dos anos apareceu um grande player que é a internet, e a internet está a tirar em muito o espaço que a televisão ocupou, mas a televisão sempre foi um veículo de eleição. A televisão, por características do que é a televisão, permite som e imagem, sempre foi um meio bastante com uma capacidade imensa de atrair o investimento, diferente da imprensa ou de outros meios. E o nosso mercado nunca foi diferente nesta área. Mas com uma curiosidade, nós, se formos olhar, não são dados que estão aqui espelhados, mas nós já tivemos em Angola, por exemplo, em 2009, já tivemos a imprensa a receber muito mais investimento para que a televisão. Em 2009, nós tivemos a televisão mais ou menos a valer o investimento na ordem dos 15 milhões e nós tivemos uma imprensa a valer na ordem dos 45 milhões, cerca de 3 vezes mais investimento ia para a imprensa do que para a televisão. A grande verdade é que há muitos fatores cruzados aqui. Nos últimos anos, o que aconteceu foi o digital, a internet, foi roubando muito do espaço da imprensa, muito do investimento que era direcionado à imprensa está direcionado hoje à internet. Muitos veículos impressos já não conseguem ser impressos, não conseguem financiar-se, não conseguem pagar-se. E muitos deles, exato, são digitais. Não me admira nada se nos próximos 5 anos nós já não tivermos no nosso país veículos a serem impressos, por exemplo. Essa realidade se aplica à rádio? A rádio, ao contrário, 5%. Ao rádio, ao contrário, tem havido uma tendência de crescimento nas rádios. Então, é uma tendência ainda que não se explica por si só, porque muitas dessas rádios ainda não são rádios com sustentabilidade comercial, mas tem sido uma tendência a inverter. Provavelmente possa ser uma série de questões como acesso às licenças, como, por exemplo, o custo tecnológico da instalação de uma rádio, que ao longo dos anos, aliás, todo o custo tecnológico de qualquer meio vem caindo ao longo dos anos e às vezes isso cria outros tipos de oportunidades. Ok. Mudamos de slide. O investimento aumentou, mas as inserções reduziram. Pois é. O que é que aconteceu? O que aconteceu de 2020 a 2021, tivemos sim um mercado que está aqui apontado como tendo um crescimento, mas a verdade é que houve um mercado que teve muito menos, não muito menos, mas teve menos inserções consideravelmente. Por exemplo, nós temos aqui o número para 2021 para a televisão, com 468.321 inserções, por exemplo, em 2020 com 564.042 inserções. Quer dizer, caiu a quantidade de inserções, mas, no entanto, o investimento calculado em kwanzas aumentou. O que aconteceu foi aumento nos preços. No último ano, aliás, temos aqui indicado o custo médio de inserção em 2020 foi de 22.574, quando em 2021 esse custo médio está em 28.562. A publicidade ficou mais cara? É isso que Sim, estamos a dizer. a publicidade ficou mais cara, mas este é um cálculo que nunca é tão linear de se fazer, porque nós vivemos também numa realidade económica cuja nós temos uma variação cambial que atinge valores significativos de ano para ano. Ou seja, não é propriamente é caro por força da depreciação cambial, é isso? Não, eu digo que
este preço, não te digo, não sei dizer diretamente o que influencia nele, mas o que quer dizer que a depreciação cambial também influencia, a variação cambial também influencia na composição dos preços dos produtos. E, Vocês, naturalmente, enquanto operadores, não é. vocês sentem na prática os efeitos dessas alterações de preços, de custos de serviços? Sentimos sim, e muito, em parte porque muitas das vezes, por exemplo, algumas indústrias muito específicas, somos dependentes da importação de matéria-prima, por exemplo. Vou dar um exemplo específico, outdoor. As lonas com que se imprimem os outdoors não são produzidas no nosso país, precisam ser importadas. E é claro, qualquer tipo de variação cambial tem um impacto muito grande na composição do preço dos produtos que as empresas têm para apresentar ao mercado. Tá? Certo. Bom, deixa eu só voltar aqui aos dados de 2020 e 2021, porque vejo que os veículos captados são os tradicionais. Há aqui uma inovação e eu gostava de perceber com o Cláudio o racional para nós termos aqui o multicaixa. Como? Exatamente. Okay. Em detrimento da internet, em detrimento do outdoor. Ok. Qual é a relevância do multicaixa? É expressivo? É superior a estes dois que eu me referi, por exemplo? Não, é um meio importante. O facto de que nós não temos aqui nesta análise outros meios tem a ver com algumas características e uma delas em particular é a dificuldade de obtenção de dados. Estes dados aqui são compilados pela Marktest, uma empresa que faz e ela tem contratualizada com alguns meios que fornecem informação, mas, no entanto, por exemplo, o outdoor que mencionou é uma das áreas em que não há tanto acesso à informação como ajudaria nós termos para fazer análise. Mas por porque exemplo, as empresas de meios são conhecidas, os espaços em que os outdoors estão localizados também são conhecidos. Onde é que há dificuldade em controlar e captar a informação? Há duas questões em cima. Uma é o interesse e a vontade desses meios em fornecerem os dados. Esses dados pertencem aos meios, né? Eles têm a informação, a veiculação, o volume, faturação, isto tudo, e são eles que decidem se partilham ou não esses dados, em que condições partilham os dados. E também alguns outros tipos de meios que são, ou outras áreas que são mais complexas de obter dados. Por exemplo, os eventos. A internet não se consegue fazer isso? Da internet consegue-se, mas, por exemplo, a internet fortemente dominada pela Google, são dados também que pertencem à Google e são dados que são adquiridos em condições específicas. Okay. Mas aqui, para esta análise, os dados da Marktest, esses são os dados tradicionais que nós temos um acompanhamento de forma sustentável desde 2009, mais ou menos, que esses dados vêm sendo providenciados, vêm sendo auditados, sendo que a partir de 2014 nós temos eles ainda com muito mais acuracidade e continuidade. Então, nós vamos já atacar este slide em que nós temos a caracterização da publicidade por setores, mas ainda sobre a recolha da informação, nós poderemos estar eventualmente diante de uma situação em que, por força dessa dificuldade de recolha de informação, o mercado da publicidade em Angola pode valer muito mais que os 23 milhões que foram captados em 2021. Isto com certeza. Eu acho que os 2 últimos anos, eu considero eles anos atípicos, são anos que nós estamos a vir de uma pandemia, são anos em que o mercado ainda está a criar novos ajustes, está a criar novas engrenagens, mas eu vou dar um exemplo concreto. Em 2013, 2014, nós, naqueles meios tradicionais, os que são mais conhecidos, como, por exemplo, outdoor, eventos, impressão, televisão, rádio e imprensa, foi estimado alguma coisa mais ou menos em números, em tabela, para 300, andava mais ou menos aos 370 milhões de dólares. Mas, no entanto, nós facilmente, entre muita coisa que não estava, como, por exemplo, a produção de televisão, produção para a televisão, produção de spots publicitários, anúncios publicitários, naquele ano, remetendo a 2014, nós podíamos estimar aquele mercado mais ou menos a valer quase perto de $1 bilhão. É o número que nós tínhamos em função da quantidade do volume de produção que se fazia. Era um ano em que a banca investia muito, as cervejas investiam muito e outros meios investiam muito. Então, este que estamos aqui a olhar é um recorte
é um recorte baseado nesses 3 veículos, mas que, no entanto, nos dá uma noção da fotografia do que tem estado a acontecer. E esta é a fotografia que temos agora, certo? Por setor de atividade, quem mais investiu? Aqui, este é um mapa que, para mim, não tem muita surpresa que o governo apareça em primeiro lugar como grande investidor, aqui com 6 mil milhões de kwanzas. No caso, este número é por 1.000 milhões. Exatamente. Com 6 mil milhões de kwanzas, e isto estamos a falar naquele total que estava indicado como 22 mil milhões de kwanzas. E a seguir nós temos a mídia, e aqui nós vamos entender mídia como a comunicação dos canais. A TV Zimbo, a TPA, a ZAP, todas elas fazem uma quantidade de comunicação. E depois, a seguir, em terceiro lugar, nós temos aqui os serviços, sendo que aqui é a parte dos serviços recreativos. A legenda não está completa, mas aqui a leitura são os serviços recreativos e culturais. Cussi, uma coisa muito interessante, se nós formos olhar aqui para este recorte, os 3 primeiros maiores investidores, vamos assim chamar, a institucional e governo normalmente está relacionada àquela comunicação que é educativa, a comunicação que é informativa, a comunicação que é para sensibilizar, olha, as temáticas como o pagamento de impostos, temáticas como a corrupção, temáticas como a Covid. Nós tivemos havido uma pandemia, então esse tipo de temáticas ocuparam muito do espaço nas mídias. Mas depois nós temos, em segundo lugar, nós temos as mídias, que é as televisões a anunciarem o entretenimento. Eu chamo isto aqui do entretenimento dentro de casa o que passa dentro da televisão, e chamo isto aqui do entretenimento fora de casa. Aquilo que são os eventos culturais, que são eventos culturais essencialmente. E se nós olharmos aqui, Cussi, nós temos aqui basicamente 9, temos aqui mais de 10 mil milhões em comunicação que nós podemos facilmente dizer e ter alguma dúvida que essa comunicação gera transações, que gera receita. Isto porque o governo, enquanto anunciante, e o governo, enquanto tutor dos meios de comunicação, é normal que tenha a liberdade ou que tenha a possibilidade de veicular nesses espaços a pedido, quer dizer, sem que haja uma transação comercial. Mídia são os próprios canais a anunciar em si, às vezes até podem estar a anunciar em outros canais perante acordos. E depois nós temos aqui a parte de eventos recreativos, de serviços recreativos e eventos que normalmente são patrocínios, são apoios. Os eventos solicitam e normalmente os canais aparecem como media partners ou alguma coisa. Estás a dizer é que 10 mil milhões não... temos um buraco de 10 mil milhões na conta dos canais, dos órgãos de comunicação por força da publicidade. Não, eu não diria que nós temos um buraco de 10 mil milhões, mas eu diria que nós, daquele mercado que nós estamos a estimar em 22 mil milhões, se nós quisermos olhar para aqueles 22 mil milhões como dinheiro que paga impostos, não é a verdade. Tá. Então, em boa verdade, nós temos uma quantidade de espaço nas mídias que é um espaço que não gera receita, que não gera transação. E nós temos aqui, em quarto lugar, sim, o primeiro pagante. Aqui, normalmente, a telecomunicações está aqui a ver com telemóvel, Unitel, Movicel e outros que fazem comunicação. Eles são o quarto no ranking dos maiores anunciantes. E a seguir, aqui, a banca. Caráter legal e emprego, isto aqui nós estamos a falar muito quando olhamos para os classificados, os anúncios, pedidos de comparência e uma série de coisas classificados aqui também. De utilidade pública, não é? De utilidade pública. E depois nós temos os seguros, alimentação, partidos políticos e outras associações, e depois serviços prestados, estes aqui no ranking. Mas estes 10 mais é uma fotografia muito interessante de olhar, porque aqui nós facilmente conseguimos ter uma noção mais clara de que aquele grande número que nós temos para 2021, por isso é que eu disse que é sempre interessante olhar com alguma atenção, não necessariamente representa um crescimento no mercado. Exatamente. E temos aqui deste lado aqueles que menos investiram.
Sim, os que menos investiram têm aqui uma coisa que pronto, os que menos investiram num ranking, né? Claro Certo. que haverá investidores abaixo, mas aqui é um ranking auditado pela Marktest e eles estão no final do ranking. Nós tivemos a possibilidade de olhar para o anuário e eles têm, para diferentes categorias, uma seleção de 50 entidades. E estes são os 10 últimos. Sim, dessa relação de 50 entidades. Exatamente. Ok. Em função do relatório. Ok. Deixamos aqui já salvaguardado isso. Estes são os 10 últimos liderados pelo setor do turismo, que em condições normais deveria ser um dos que mais deveria estar a anunciar. Esta é a análise que eu faço deste mapa e que eu vejo o setor do turismo, que em outras economias, em outros países e outras realidades, é um setor que investe bastante. São economias cujo turismo é uma parte muito importante dela. É um motor aqui da nós economia. estamos lá atrás. E também outra coisa aqui bastante interessante, por exemplo, quando nós falamos em higiene do lar e eletrodomésticos, se nós formos olhar o Brasil, que é uma realidade bastante próxima e bastante conhecida pela nossa cultura, por exemplo, higiene do lar e eletrodomésticos ocupa uma fatia imensa, bastante grande do investimento publicitário. E nós, por questões de características do nosso mercado, a temos lá no final deste ranking. Mudamos para o outro slide. Quem mais investiu por empresas e outra vez o governo a liderar? Assim, é uma consequência direta daquilo que nós vimos lá. Quem mais ocupa espaço, normalmente é quem mais investe. Mas aqui, lembra quando eu disse que tínhamos aqueles três primeiros como um tipo de investimento que não necessariamente gera receita. Nós temos aqui a ZAP também, estamos lá a parte da mídia, como o segundo, e aqui em terceiro está a Unitel, sim. Aqui começa o dinheiro que paga imposto, vamos assim dizer. Paga imposto, paga salário, começa famílias. a partir deste lugar. Mas aqui é uma questão que nós temos que também há um outro tipo de leitura também a se fazer. Se nós temos um mercado em que o grosso do espaço de mídia é ocupado por comunicação do governo, quer dizer que nós temos um mercado ou temos uma população que tem muita necessidade de educação, informação, de comunicação cívica, de uma série de questões. Então, também o investimento publicitário, neste caso o ranking dos investidores, acaba também por ser um espelho do tipo de sociedade que nós temos. Exatamente. Se nós estivéssemos numa sociedade com um poder de compra alto, bastante virada ao consumo, cuja uma sociedade que fosse um mercado bastante dinâmico, nós teríamos provavelmente uma inversão total disto. Teríamos o governo como um menor investidor e teríamos, no entanto, as empresas privadas e alguns setores como os maiores investidores. Certo. Vamos olhar rapidamente para o último slide desta bateria, antes de fazermos o primeiro e único intervalo deste Direto ao Ponto, para olhar para as marcas que mais anunciaram em 2021. Não difere muito do que fomos tendo, o Governo, a ZAP, outra vez a Unitel, a MultiChoice, PGR, mas FAM, portanto entenda-se Ministério da Família e Promoção da Mulher, o Banco BAE, Ministério da Hotelaria e Turismo e a Beiersdorf. Este mapa, aqui é um dado bastante interessante. Ele é um reflexo daquilo que nós vemos. É dominado pela comunicação institucional. É dominado pela comunicação institucional e aqui pela mídia, os dois. As empresas não sentem necessidade de comunicar? As empresas... Qual é o valor que se dá à publicidade em Angola? Acho que nós temos duas coisas a acontecer ao mesmo tempo e sempre devemos olhar aqui para estes números desse particular com alguma atenção. Nós estamos a vir de uma realidade de uma pandemia em que as empresas foram profundamente afetadas, em que inclusive as empresas prestadoras do setor do mercado publicitário, da indústria publicitária, foram profundamente afetadas e não me estranha em que nós tenhamos as empresas com menos capacidade de investir em comunicação, em publicidade, também com um mercado com menos capacidade de consumir uma série de coisas. Vou dar um exemplo concreto. Em muitos outros mercados, a indústria automóvel,
é um grande anunciante. Nós, no nosso país, neste momento, nós temos apenas as marcas que estão a entrar neste momento, as marcas chinesas a entrar, a anunciarem, e aquelas marcas tradicionais, a Toyota, Nissan e outras marcas tradicionais têm muito pouco ou quase nada tem de anúncio. Às vezes tem posições cativas e muitas das vezes nos seus próprios lugares físicos, nas suas imediações, e essa é a única comunicação que nós vamos vendo. Então não se trata de uma questão apenas da necessidade ou não necessidade, eu acho que trata-se de um retrato também do que está a acontecer ao nosso mercado. E o nosso mercado, as empresas foram duramente penalizadas durante este período de pandemia, diferente de outros mercados, na qual as empresas puderam ter algum tipo de apoio, algum tipo vamos assim dizer, de balanço, de balanceamento. Nós, no nosso mercado, as empresas tiveram muito por si durante este período. Quer dizer, as empresas tiveram a passar tiveram que ajustar-se a todas as necessidades e, naturalmente, o investimento publicitário sofreu com isto. Mas antes de avançar, eu queria fazer aqui um apontamento interessante, que, por exemplo, esta companhia que está aqui, neste ranking aqui desses 9 anunciantes, isto é a Nivea, é a marca que representa e que comercializa a Nivea no nosso país. Lá está, nós temos um produto de consumo cosmética aqui neste ranking A parceria a ocupar das 9 marcas que mais anunciaram neste último ano. Certo. Vamos fazer o intervalo que temos direito para voltarmos na segunda parte e continuarmos a abordar este assunto. Até já. Segunda e última parte deste Direto a Ponto, o papel da publicidade no mercado competitivo é o tema que trazemos para hoje. Lembrando que tivemos um crescimento da indústria publicitária no nosso país de 2020 para 2021. Passamos dos 19 mil milhões de kwanzas em 2020 para os 23 mil milhões de kwanzas em 2021. O meu convidado para abordar este tema é o publicitário Cláudio Chocolate. Estivemos a olhar um pouco para aquilo que faz, é destaque do relatório produzido para a Marktest. Vamos olhar agora para o que nos resta dessa segunda parte deste programa, sendo que a proposta que nos traz agora tem a ver com uma comparação entre a realidade brasileira e a nossa com relação aos papéis dos diferentes agentes da indústria para dinamizar a indústria publicitária. Qual é a fotografia? O que é que nos queres dizer? Aqui, o interessante a ler nisto nós temos um desafio enquanto indústria, enquanto mercado, enquanto país, que é o desafio do crescimento, é o desafio de nós podermos ter uma economia que consiga gerar serviços, consiga gerar produtos, consiga gerar níveis de vida aos nossos cidadãos compatíveis com aqueles que outras economias conseguiram atingir. E aqui o Brasil é uma fotografia, é um país na qual nós, enquanto país e cultura, temos bastante acesso, então é um bom lugar para nós tentarmos buscar um espelho e vermos como é que é composto a indústria publicitária. E uma das coisas que nós podemos aqui olhar neste mapa, que se nós olharmos para a realidade brasileira, metade, nós temos aqui 26% e 24%, isto basicamente soma metade do mercado, do espaço da comunicação publicitária é ocupado pelos serviços e pelo comércio. Diferente, por exemplo, do nosso mercado, em que nós temos uma mancha muito menor, nós temos uma ocupação muito menor da comunicação nesses setores. Nós, ao contrário, nós temos aqui, está marcado no ponto outros, mas nós temos aqui essencialmente a comunicação do governo, temos a comunicação de mídia e nós temos a comunicação de eventos, os três a ocupar quase metade de todo o investimento publicitário que nós temos no nosso mercado. Então o ideal é que se inverta essa ordem
de posicionamento, não é? O ideal é que nós pudéssemos ter um equilíbrio, um balanço melhor entre, vamos assim dizer, entre essas áreas. Certo. Vamos já rapidamente olhar para este último slide, porque estamos mesmo apertados com o tempo. O papel da publicidade, o que é que a publicidade pode fazer para o cidadão? É essa a sugestão que nos trazes. Ok. Isto aqui é só para nós fecharmos essa análise e nós estivemos aqui a olhar para a indústria publicitária e é muito fácil que se queira olhar e que se queira ver a indústria publicitária apenas como um lugar, um mercado, um lugar de compra e venda, uma indústria que está lá apenas para facilitar compra e venda, mas nunca é demais nós relembrarmos e nós olharmos para a importância que a indústria publicitária tem numa economia. E a indústria publicitária é um forte player para o fortalecimento de uma economia. Nós temos números, por exemplo, nos Estados Unidos, que para cada dólar investido na publicidade há um retorno de 14 dólares à economia. Nós temos uma média na União Europeia que para cada euro há um retorno de cerca de 7 euros à economia e o Brasil temos um retorno mais ou menos de para cada real cerca de 8 reais. Quer dizer, o dinheiro investido na publicidade retorna na economia, retorna na forma de empregos, na forma de impostos e de muitos mais benefícios. Compra e venda de serviços, dinamização do comércio, certo. Cláudio Chocolate, eu vou agradecer a sua presença aqui, agradecer também a si, caro telespectador, que nos esteve a acompanhar. Já sabe, daqui a pouco vai acompanhar o show da Zimbo, mas nós não fechamos sem antes nos despedirmos, dizer que este foi o meu último dia com vocês. Gostava de deixar um abraço a cada um dos telespectadores que esteve conosco ao longo destes quase 2 anos. Foi um prazer enorme estar consigo, produzir esse conteúdo exclusivo com temas sobre a nossa economia de forma descontraída e detalhada. A sensação é de dever cumprido. Não posso terminar sem me dirigir de forma direta e particular ao André Lopes, que é o nosso grafista. É com ele que nós todas as semanas produzimos os gráficos que são aqui apresentados. O Massivi Lopes, ou Daniel Lopes, como quiserem, que é, de resto, a pessoa que idealizou o genérico dessa nova versão, dessa nova roupagem do Direto ao Ponto, ao Xisto Benedito e ao Domildo Mushiri e a sua equipa, a equipa da Regi, coordenada por eles, que se encarregam de garantir a parte técnica deste programa. Muito obrigado a todos, obviamente que também aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, aqueles que desde o primeiro momento acreditaram no nosso projeto, inclusive a própria direção da TV Zimbo, que sempre esteve conosco. Vale a pena dizer que daqui para frente o programa há de ser conduzido por uma outra pessoa. Eu tenho o prazer de, inclusive, anunciá-lo. É o Jacinto Malungo. Não vai ser já na próxima semana, vai ser no dia 22 que ele vai estar aqui, porque na próxima semana nós teremos uma emissão especial, vamos ter uma semana de pausa. Regressamos então no dia 22 de outubro, um novo rosto e, claro, vamos continuar com este programa, levar até si esta missão de lhe dar um conteúdo exclusivo ao sábado, às 21 horas, sempre depois do Jornal da Zimbo. Boa noite e até breve.